Você provavelmente já ouviu falar de grandes figuras do cinema como Leatherface, Buffalo Bill e Norman Bates. Por trás deles, há um homem que realmente existiu e foi responsável pela morte de pessoas de um jeito totalmente macabro. Mas, como um Zé Ninguém do interior se tornou a inspiração para alguns dos maiores vilões da história do cinema. Hoje, a gente vai mergulhar na mente de Ed Gein, o açougueiro de Plainfield. Então deixa o like, ativa o sininho e prepara a mente para viajar para o lado mais sombrio do ser humano e por que você não vai conseguir esquecer, e talvez ter pesadelos depois de fechar este vídeo. Imagina a cena, é o interior de Wisconsin, meados dos anos 50, um lugar pacato onde todo mundo se conhece. E lá no meio do nada tem uma fazenda isolada. Nela vive um cara que à primeira vista parece inofensivo, meio esquisito, um pouco tímido, mas confiável o suficiente para fazer bico de babá e ser um faz-tudo ajudando os vizinhos com a lavoura. Um faz-tudo que ninguém daria muita bola. O nome dele? Edward Theodore Gein. Por trás daquela fachada de caipira estranho, escondia um segredo absurdamente doentio. Em novembro de 1957, a polícia de Plainfield, uma cidadezinha que nunca tinha visto nada além de colheitas e fofocas de igreja, decide dar uma olhada na casa desse sujeito. E o que eles encontram lá dentro, mano, é de arrepiar. Crânios humanos usados como tigelas, pele de gente virando abajur, cadeiras estofadas com pele humana e o pior de tudo, um traje completo feito de pele de mulher. Sim, você ouviu direito. Um terno de pele humana. Isso não é roteiro de filme de terror, não é lenda urbana, é história real de Ed Gein, o açougueiro de Plainfield. Edward Theodore Gein, nascido em 27 de agosto de 1906 em La Crosse, Wisconsin. Mas antes de virar essa lenda macabra, Ed era só um garoto num ambiente que, convenhamos, era um verdadeiro inferno na Terra. A infância dele foi uma mistura tóxica de isolamento, fanatismo religioso e uma dinâmica familiar problemática. A mãe dele, Augusta Wilhelmine Gein, foi uma figura central dessa tragédia. Uma mulher dominadora, com uma fé religiosa que beirava o fanatismo, ela incutiu nos filhos, Ed e seu irmão mais velho, Henry, a crença de que o mundo lá fora era um poço de pecado, um lugar imoral, e que todas as mulheres, exceto ela mesma, eram prostitutas e instrumentos do diabo. Imagina crescer ouvindo isso? Que tipo de visão de mundo você constrói? O pai, George Gein, era um alcoólatra abusivo que não conseguia manter um emprego e que, por consequência, era desprezado por Augusta. Essa situação fez com que Augusta se tornasse a principal provedora da família, o que aumentou ainda mais a dependência emocional dos filhos em relação a ela. É tipo a receita perfeita para dar merda, sabe? Ed e Henry viviam isolados, sem amigos, sob o controle férreo dessa mulher. A relação de Ed com a mãe era doentia, para dizer o mínimo. Não era só uma relação de filho e mãe, era algo muito mais profundo e perturbador. Especialistas em psicologia criminal, ao analisar o caso de Gein, frequentemente apontam para o complexo de Édipo, uma atração sexual e romântica inconsciente pela mãe, acompanhada de rivalidade com o pai. Esse conceito é uma fase normal em crianças entre 3 a 6 anos, mas que obviamente aqui não foi o caso. E a Augusta, em vez de frear isso, meio que alimentava essa dependência. Ela desprezava o pai dos seus filhos e via neles uma espécie de companhia exclusiva, um refúgio de sua própria infelicidade conjugal. Ela os mantinha por perto, longe de qualquer influência externa que pudesse corrompê-los. A fazenda isolada em Plainfield, para onde a família se mudou em 1914, quando Ed tinha 8 anos, sob o pretexto de fugir da imoralidade da cidade, apenas intensificou essa dinâmica doentia. Ed era um menino tímido, e enquanto as outras crianças iam para a escola e brincavam, Ed ficava em casa, ajudando no serviço braçal e ouvindo sermões de pecado e castigo. A mãe repetia que todas as mulheres eram prostitutas, para gerar medo e culpa. Isso moldou um cara calado, esquisitão, que em vez de fazer amigos, ficou fascinado pela própria mãe e pela morte. Ele possuía um problema no olho esquerdo que o fazia ter um olho preguiçoso, o que o tornava alvo de bullying na escola. Sua mãe, em vez de protegê-lo, o punia severamente por tentar fazer amigos, reforçando ainda mais seu isolamento social. Ele era um bom leitor, um aluno mediano, mas seu desenvolvimento social era praticamente inexistente. Dá pra imaginar o impacto disso na psique de um adolescente? Aos 14, ele abandonou a escola, tornando-se um leitor ávido, mas ainda mais recluso. Em 1927, aos 21 anos, Augusta fez seus 2 filhos prometerem permanecer virgens, um voto que Ed aparentemente levou a sério por toda a vida. Com a morte do pai em 1940, aos 66 anos, por falha cardíaca causada pelo alcoolismo, a dinâmica familiar mudou. Henry, o irmão de Ed, que já tinha 39 anos, começou a criticar abertamente a mãe e a preocupar-se com o apego doentio de Ed a ela.
Henry estava tentando se libertar do controle de Augusta e isso gerava conflitos. Em 1944, Henry morreu em circunstâncias misteriosas durante um incêndio na fazenda. Embora a causa oficial tenha sido asfixia, havia contusões em sua cabeça e a polícia de forma surpreendente descartou a possibilidade de crime, não acreditando que Ed fosse capaz de matar. No entanto, alguns biógrafos e investigadores suspeitam fortemente que Ed possa ter tido envolvimento na morte do irmão. Afinal, Henry estava se tornando um obstáculo para a relação exclusiva de Ed com a mãe. Após a morte de Henry, Augusta sofreu 2 derrames e Ed se dedicou a cuidar dela, tendo-a, como ele mesmo disse, só para si. Essa frase por si só já é um arrepio na espinha, né? Quando Augusta finalmente morreu em 29 de dezembro de 1945, Ed ficou completamente desolado. Ele perdeu a única pessoa que de alguma forma dava sentido à sua existência distorcida. A reação dele foi bizarra. Ele emparedou o quarto e a sala de estar da mãe, transformando-os num santuário, um museu macabro. Te lembra alguém? O Norman Bates da vida real deixava o resto da casa um chiqueiro, mas o quarto da mãe permanecia intocado, impecável, como se ela ainda estivesse lá. A partir desse momento, impulsionado pela solidão avassaladora e pelas visões estranhas que ele dizia ter, Ed começou a visitar o cemitério onde sua mãe estava enterrada. Ele se interessou por revistas populares sobre canibais e atrocidades nazistas e por livros sobre anatomia humana e encolhimento de cabeças. A mente dele, já frágil e distorcida, estava num lugar muito, muito escuro. A partir de 1947, a bizarrice de Ed Gein atingiu um novo patamar. Ele começou a pesquisar os obituários de mulheres de meia-idade, esperava o enterro e à noite, sob o manto da escuridão, ia lá desenterrar os corpos e exumar cadáveres em cemitérios locais. Pelo menos 9 corpos foram profanados, incluindo o de sua própria mãe, Augusta. A motivação? Ele confessou que queria costurar um traje de mulher para se tornar a mãe. Ele afirmava que os pedaços de corpos que ele coletava não eram suficientes para saciar sua obsessão. É uma parada que te faz questionar a sanidade humana, a linha tênue entre a vida e a morte, e como a mente pode se retorcer a ponto de buscar na profanação uma forma de preencher um vazio existencial. Ele não tinha relações sexuais com os corpos, mas seus atos se encaixam perfeitamente na necrofilia, que é a atração sexual por cadáveres, mesmo que não haja contato físico direto. Mas a loucura de Ed Gein não parou por aí. De ladrão de túmulos virou um assassino. Em 1954, ele matou Mary Hogan, a dona de uma taverna em Plainfield. Mary se parecia com a mãe dele, mas tinha uma personalidade que ele considerava suja, uma história de vida complicada, o que o levou a atirar nela. 3 anos depois, em 16 de novembro de 1957, foi a vez de Bernice Worden, dona de uma loja de ferragens. O assassinato de Bernice foi o que levou à sua queda. O filho de Bernice, Frank Worden, encontrou a loja vazia e sangue no chão. Ele informou à polícia que Ed Gein havia estado na loja no dia anterior e perguntado sobre o preço do anticongelante. A polícia rastreou o recibo encontrado na loja dela até Ed Gein, e o que eles encontraram na fazenda dele, puta que pariu. Foi algo que chocou até os mais experientes policiais e investigadores. A descoberta da fazenda de horrores de Ed Gein não foi apenas a resolução de um caso de desaparecimento. Foi a abertura de uma porta para um terror que ninguém em Plainfield, ou talvez no mundo, poderia ter imaginado até então. A casa de Ed Gein, aquela fazenda isolada que mencionei no começo, era um verdadeiro museu de horrores, um cenário digno dos piores pesadelos. Quando o xerife Schley e o deputado Worden entraram na propriedade, eles encontraram o corpo de Bernice Worden pendurado de cabeça para baixo no galpão, eviscerado e vestido como um cervo. Mas isso era só a ponta do iceberg. Dentro da casa, a cena era ainda mais grotesca. Crânios humanos usados como tigelas, pele de gente virando abajur, cadeiras estofadas com pele humana e o tal traje de mulher feito de pele com seios e tudo. Ele desmembrou, eviscerou e usou partes dos corpos para criar esses objetos macabros. A polícia encontrou crânios humanos afixados nos postes da cama de Ed, uma caixa de órgãos, móveis feitos de ossos e pele e máscaras feitas da pele do rosto de suas vítimas. É um nível que te faz questionar a própria natureza do mal. Ele negou ter tido relações sexuais com os cadáveres, alegando que cheiravam mal demais. Mas seus atos se encaixam perfeitamente na necrofilia, uma parafilia caracterizada pela atração sexual por cadáveres. Além dos assassinatos de Mary Hogan e Bernice Worden, ele também era suspeito no desaparecimento de uma adolescente, Evelyn Hartley, em 1953. Evelyn, de apenas 15 anos, foi sequestrada enquanto cuidava de crianças para amigos da família. Sinais de luta, óculos quebrados, manchas de sangue e pegadas foram encontrados, mas seu corpo nunca foi recuperado. Acredita-se fortemente que Ed Gein foi o responsável por esse crime.
A casa de Gein era um reflexo literal de sua mente doentia, um lugar onde a morte e a perversão se tornaram artefatos de uma obsessão incontrolável. Do ponto de vista psicológico, Ed Gein foi diagnosticado com esquizofrenia e psicopatia sexual. É importante ressaltar que na década de 1950, as ferramentas e o conhecimento sobre saúde mental eram muito mais limitados do que hoje. A psiquiatra forense Carole Lieberman sugere que o isolamento extremo e a relação com a mãe foram cruciais para o desenvolvimento de sua psicopatologia. A esquizofrenia de Gein pode ter contribuído para sua solidão profunda e para as vozes que ele ouvia, que, segundo ele, o impeliam a buscar uma nova mãe. Colegas de escola lembravam-se de seu riso aleatório e aparentemente sem motivo, o que pode indicar alucinações auditivas, um sintoma comum da esquizofrenia. Psicólogos afirmaram que Gein provavelmente lidava com várias psicopatologias muito perturbadas, que ele era psicótico, sofria com transtorno delirante que o deixava fora da realidade. Ed era habilidoso com facas, serrotes e qualquer ferramenta de açougue. Ele sabia limpar ossos sem quebrar, costurar tiras de pele e preparar instrumentos macabros. Essas habilidades demonstram que não era um psicopata desastrado, havia método e organização em cada peça que ele confeccionava. No entanto, ele não era um gênio do mal, mas um homem profundamente perturbado, considerado um indivíduo com habilidades técnicas e mentais limitadas, mas um leitor ávido e capaz de realizar tarefas de faz-tudo e babá, sendo considerado confiável pela comunidade antes da descoberta de seus crimes. A relação com a mãe foi importante no desenvolvimento de doenças mentais, mas não sua única causa. No fim, Ed Gein deixou um legado de terror que ecoa até hoje. Ele foi declarado legalmente insano e, em 6 de janeiro de 1958, foi internado no Hospital Estadual Central indefinidamente. A fazenda de Gein, palco de tantos horrores, foi programada para leilão em março de 1958, mas ironicamente foi destruída por um incêndio misterioso nas primeiras horas da manhã. Ed Gein passou 10 anos internado, até que em 22 de janeiro de 1968, aos 62 anos, foi considerado competente para ser julgado. O processo judicial foi longo, levando 9 meses apenas para as questões preliminares. O julgamento em si durou uma semana. Em 7 de novembro de 1968, Ed Gein foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau pela morte de Bernice Worden. No entanto, o tribunal também concluiu que no dia do crime ele não estava são. Por esse motivo, ele foi declarado não culpado por motivo de insanidade e imediatamente enviado de volta ao Hospital Estadual Central, onde permaneceu pelo resto de sua vida. Em 1974, ele tentou, sem sucesso, uma petição alegando ter recuperado a saúde mental, mas foi rejeitado e devolvido ao hospital. Em 1978, foi transferido para o Mendota Mental Institute em Madison. Ele era considerado por muitos no hospital um paciente modelo de maneiras suaves e sempre prestativo. Em 26 de julho de 1984, aos 78 anos, Ed Gein faleceu no Mendota Mental Institute em Wisconsin. A causa da morte foi insuficiência respiratória e cardíaca, após uma longa batalha contra o câncer. Ele foi sepultado ao lado de sua mãe no cemitério de Plainfield. Um final que, de certa forma, selou o ciclo de sua obsessão doentia. Ed Gein foi considerado por muitos o pai de todos os serial killers modernos. Vários assassinos posteriores citaram o caso Gein como inspiração para seus crimes. O impacto dele na cultura pop é, sem sombra de dúvidas, também visível e gigantesco. Ele se tornou a inspiração para alguns dos vilões mais icônicos e aterrorizantes da história do cinema de terror, sendo chamado de A Relação Doentia com a Mãe, A Casa Isolada, O Quarto Preservado como um Santuário. A personalidade, dividida entre o filho submisso e o assassino brutal, foi a inspiração para Norman Bates do filme Psicose. E o que dizer do Leatherface de O Massacre da Serra Elétrica? A ideia de um assassino que usa máscaras de pele humana, que decora sua casa com ossos e móveis feitos de restos mortais, é uma cópia descarada dos achados na fazenda de Plainfield. A brutalidade, a desumanização das vítimas, a atmosfera de horror rural, tudo remete diretamente ao legado de Gein. Até o perturbador Buffalo Bill de O Silêncio dos Inocentes, que queria fazer um traje de mulher com pele humana para se transformar em uma mulher, é uma referência direta a Gein. A complexidade psicológica, a busca por uma identidade através da mutilação e da apropriação do corpo alheio são temas que ecoam a mente distorcida de Ed Gein. É importante notar que algumas histórias sobre Gein são pura ficção, como a suposta inspiração na nazista Ilse Koch ou seu envolvimento na captura de Ted Bundy.
No entanto, seu legado açougueiro de Plainfield e a natureza grotesca de seus atos o eternizaram como um dos serial killers mais influentes da história, moldando a forma como o terror é contado até hoje e nos fazendo questionar os limites da crueldade humana e da sanidade mental. A Netflix lançou em 3 de outubro de 2025 a terceira temporada de sua aclamada e por vezes controversa série de antologia, intitulada Monster: The Ed Gein Story. Esta nova iteração segue o sucesso de histórias contadas antes, como Dahmer e Lilo and Eric Menendez Story, consolidando a marca de Ryan Murphy e Ian Brennan, conhecidos por seu estilo visual distintivo e por narrativas que mergulham nas complexidades psicológicas de seus personagens. Um aspecto interessante da produção é a inclusão de personagens que transcendem a história direta de Gein para abordar seu impacto cultural, para ilustrar como a lenda de Ed Gein foi absorvida, reinterpretada e, por vezes, glamourizada por Hollywood. Porém, para mim, a tentativa de explicar seus crimes e humanizá-los acaba diminuindo o impacto dos casos, especialmente para quem sofreu diretamente por eles. A inclusão de elementos ficcionais mal explicados é perigosa. Esse aumento da história é o que a torna mais fantasiosa, podendo retirar dela a seriedade com que deve ser tratada. Ou seja, coloca nos holofotes o ponto de vista errado e mostra como a sociedade e a indústria do entretenimento mostram e perpetuam os atos e a memória deles às vezes sem responsabilidade. Ed Gein, o açougueiro de Plainfield, foi um produto de uma infância abusiva, de um isolamento extremo e de uma doença mental severa. Ele não era um monstro nascido do nada, um demônio que surgiu do inferno. Ele foi moldado por circunstâncias que o levaram a cometer atos brutais. E sinceramente é uma parada que me faz pensar, será que com o conhecimento e os recursos de hoje a gente conseguiria ter evitado essa tragédia? Você acha que alguém nasce com essa natureza assassina ou é tudo criação do ambiente? Será que ele ainda se tornaria o monstro que conhecemos? Deixe sua opinião nos comentários, eu quero muito saber o que vocês pensam sobre isso. Se você curtiu essa viagem pela mente de Ed Gein, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilha com a galera que curte um bom true crime e que são fãs de terror. Tamo junto e até a próxima.